Bom dia, galera do oitavo ano. Vamos lá, nossa aula. Pessoal, na última aula a gente falou sobre operações com frações, né? Frações algébricas. Lembra disso que a gente fez lá alguns MMC, né? Fizemos ali a definição de simplificação e resolução de alguns probleminhas lá, certo? E aí o seguinte, né? Vamos lá continuar com a nossa aula. E aí eu vou responder o exercício, só para dar aquele princípio de aula aqui pra gente, tá? E logo em seguida nós entramos aí com o nosso conteúdo. E aí o exercício que eu vou pegar para demonstrar para vocês é o exercício que está na página 112, tá? Questão número 1. Ou melhor, questão número 9, desculpa aí, tá? Então, questão número 9. E ele coloca o seguinte exemplo, ó. Ele coloca x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes x ao quadrado menos 1 sobre 2x mais 2, certo? E aí, ó, pra gente responder frações algébricas, o que foi que eu falei pra vocês, pessoal? Simplifica a fração, tá? Se você simplificar a sua fração, você já ganha muita coisa, tá? Até porque a questão diz, ó, efetue e simplifique, se possível, a operação. Então, vamos lá. Observa o seguinte, tá? Aqui em cima eu tenho x ao quadrado menos x. Coloca o fator comum em evidência. Eu não tenho diferença de dois quadrados, tá? Apesar de eu ter a diferença, eu não tenho diferença de dois quadrados. Eu tenho termo comum, então eu coloco o termo comum em evidência. Termo comum entre x ao quadrado e x, próprio x, beleza? Então eu coloco x em evidência, ó. Se eu tirar x de x ao quadrado, me sobra x, né? Menos, se eu tiro x de x, sobra 1, porque tem 1 aqui multiplicando ó, logo no começo. Então, ó, coloquei o meu termo de cima em evidência, tá? A parte de baixo me parece o trinômio quadrado perfeito. Pessoal, eu vou fazer direto, mas eu tenho certeza de que vocês sabem aí como é que faz essa fatoração, beleza? Como isso aqui, ó, eu já provei, eu já conheço de cara e sei que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, então a sua fatoração é dada por x menos 1 vezes x menos 1. E aí eu coloquei logo separado, tá? Porque é x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Certinho? E aí, ó, multiplicado por... O que é que eu tenho aqui em cima? Diferença de dois quadrados. Porque 1 pode ser escrito como 1 ao quadrado. Então, quando eu tenho a diferença de dois quadrados, lembra lá, né? A diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos, não tem nem o que pensar, tá? Pensou em diferença de dois quadrados? Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, colocando aqui, vai ficar x mais 1, que multiplica x menos 1. Diferença de dois quadrados, fatorado. E aí eu tenho 2x mais 2. Termo comum em evidência, tá? Então, o termo comum é 2, que multiplica x mais 1. Feito isso, se você fizer todo o processo inverso, todo o nosso processo de chuveirinho, chuveirinho, certo? Você consegue voltar para a expressão de cima. Só que eu quero simplificar a minha situação aqui. E da forma que ela estava apresentada, não dava. Então eu fiz aí essa simplificação. Com isso, o que é que eu tenho aqui? Ó? Esse termo cai com esse termo pode se cair com esse, e esse termo cai com esse. Sobra só o quê? X sobre 2. Acabou minha questão, simples e fácil assim, tá, pessoal? Trabalhar com frações algébricas é muito bom, porque você sempre vai estar aplicando as definições de fatoração. Se eu dominei produtos notáveis e logo em seguida domino fatoração, eu consigo fazer tranquilamente as minhas frações algébricas. Beleza? Esse era o exemplo, essa era a questão que eu queria resolver para vocês. E aí vamos dar continuação. Dando continuação, ele vem com a definição de equações e incógnitas, tá? Na página 114. 114 ele começa aí com essa definição. Vou apagar, tá, pessoal? Pausa o vídeo, dá uma copiada aí logo no exercício. Apagando aí, ele começa com a definição de equações e incógnitas. Pessoal, todo mundo aqui sabe o que é uma equação, certo? Todo mundo aí já passou por a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é uma equação, porque a definição de equação é toda expressão matemática que é igualado a alguma coisa. Na sua suma maioria, igual a zero, tá? Então, toda expressão matemática, por exemplo, 2x mais 4y igual a zero.
É uma equação? É uma equação. 2x mais 3 igual a 0. É uma equação? É uma equação, tá? Só que essa equação, né, já que a definição que a gente está trabalhando aqui é equações e incógnitas, só que essa equação está em função da incógnita x e da incógnita y. Se está em função dessas duas incógnitas, ela é uma equação com duas incógnitas, tá? Do primeiro grau. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Já essa aqui só está em função da incógnita x. Ela é uma equação de incógnita x. É uma equação do primeiro grau só na variável x, só na incógnita x, beleza? E aí a gente não precisa nem mencionar mais isso porque vocês já conhecem, já conseguem reconhecer uma equação. Uma equação é toda expressão matemática que pode conter uma ou mais letras, tranquilamente, que tenha uma igualdade. Se teve igualdade, recebe o nome de equação, beleza? Essa equação pode estar com mais de uma variável, que é a definição da primeira aqui que eu fiz, tá? Tá com mais de uma incógnita, na verdade. E a minha segunda só tem apenas uma única incógnita, beleza? Dentre isso aqui, ó, a minha equação ainda pode ser uma equação fracionária, porque pode vir da expressão de frações algébricas, né? Deixa eu pegar uma aqui como exemplo, ó, x menos y sobre 2x mais 1. Isso é igual a 0. Beleza, tá aqui a minha equação. É uma equação, professor? É uma equação que devém da definição de frações algébricas, né? Uma fração algébrica, logo depois eu tenho uma igualdade. Se tem igualdade, é uma equação, beleza? Tendo isso em vista, a minha equação, dessa forma, ela tem um conjunto universo. Ela tem um conjunto domínio, tá? Porque assim, toda equação tem domínio, pessoal. Não é, escrevi aqui uma equação, é equação e ela tem existência não, tá? Existem alguns termos que faz com que aquele termo, com aquela equação, com que aquela expressão não tenha existência, tá? E aí a gente vai definir o domínio da função, ou melhor, o domínio da nossa equação, certo? Então, dado o domínio da nossa equação, vai depender, porque você vai ter que avaliar a sua equação, certo? Observe o seguinte, que tipo de equação é essa? Falei aqui, né? Equação fracionária. Se ela é uma equação fracionária, ela devém de uma fração. Aí eu pergunto a vocês, lanço essa pergunta, tá? Quando é que uma equação não tem existência? Ou melhor, quando é que uma fração não tem existência? Alguém sabe me dizer aí? Beleza. Uma fração não tem existência quando o meu denominador é igual a zero. Por quê, professor? Porque não existe divisão por zero, tá? Isso é uma indefinição matemática, não existe essa representação. Então, ó, esse cara aqui tem que ser um valor, ó, diferente de zero, certo? Então aí eu vou resolver só a parte de baixo aqui só para dar uma exemplificação aqui. Então eu pego 2x mais 1 e digo que esse cara tem que ser um valor diferente de zero. Logo, 2x, ou melhor, logo x tem que ser igual a menos meio, tá? Já fiz direto aqui minha operação. Se vocês aí resolverem passo a passo, vai chegar nessa definição. Beleza. Então, ó, o meu x, para ser do meu domínio, ele tem que ser um valor diferente de menos meio. Por que, professor, tem que ser diferente de menos meio? Porque em meio e menos meio, tudo isso aqui se torna igual a zero. E o meu denominador não pode ser zero porque eu tenho uma fração. E fração com denominador zero não existe. Beleza? Então sabemos disso. Logo, o domínio da minha função, eu vou pegar aqui um conjunto universo qualquer, conjunto dos números reais, beleza? Então, ó, o domínio da minha função é todo número real. Você já conhece aí o conjunto dos números reais, tá? A gente já trabalhou com isso. Então, é qualquer número real, menos o menos meio, tá? Pode ser qualquer número real, só não pode ser o menos meio. Eu posso colocar zero no lugar do x? Pode, professor. Se você colocar zero, fica 2 vezes 0, 0. 0 mais 1 dá 1. O denominador fica 1. Então tem existência, beleza? Só não pode ser o zero. E aí eu avalio toda vez que eu tiver uma equação que ela for fracionária, eu sempre avalio o meu denominador para diferente de zero para ver se ele tem existência. Para que valores ele vai ter existência do meu conjunto universo. Quando eu falo conjunto universo, é o meu conjunto maior, tá? Meu conjunto universo poderia ser qualquer um.
eu poderia dizer que a minha equação ela só é definida dentro do conjunto dos números, dentro dos números inteiros. Então poderia ser números positivos e negativos. Poderia ser uma fração? Não, porque número inteiro não é fracionário, né? Porque se eu pegar, por exemplo, 2/3, 2/3 é um número fracionário. Tudo bem que todo número natural ou todo número inteiro dá para ser escrito na forma de fração, mas a gente utiliza essa definição quando a gente está falando dentro do conjunto dos números racionais, né? Dentro do conjunto dos números inteiros, eu só falo, ó, é um número positivo e os números negativos, certo? E aí, ó, eu posso usar como conjunto universo qualquer conjunto dentro do nosso conjunto numérico, certo, pessoal? Continuando aqui a nossa equação, eu vou aqui, ó, para a definição de solução da nossa equação ou raiz da equação, né? Porque aqui tem várias denominações. Ele fala conjunto solução, conjunto verdade, solução ou raiz da equação. Vai depender do que você está falando aí. Então, dada uma equação do primeiro grau, isso vocês já trabalharam, por exemplo, ó, 2x mais 3 igual a 5. E aí ele quer saber qual é o conjunto de solução. Olha, é só resolver. Tudo que é x de um lado, tudo que não é do outro. Não foi isso que vocês aprenderam? Ó? Tá positivo, jogo no outro lado de forma negativa. E aí eu tenho que 2x vai ser igual a 2. Tá multiplicando, vocês aprenderam que isso aqui vocês passam dividindo. Sempre a definição, né, de operações inversas ali quando eu estou respondendo a equação do primeiro grau. Logo, x é igual a 1. Beleza. 1 significa o quê? Conjunto de solução. E aí vocês podem escrever de várias formas, tá? Eu posso apenas colocar o número 1 no meu conjunto de solução, mas eu posso dizer o seguinte, ó, x pertence a R, tá o quê? X é igual a 1. Conjunto de solução, tá? Eu posso representar meu conjunto de solução de diversas formas. Eu poderia ter colocado conjunto de solução, apenas o número 1. Acabou, você tinha resolvido da mesma forma, certo? Vai depender do que ou como estejamos trabalhando essa situação. Continuando aqui, ó, lembrem que esse 1, além dele ser a solução, ele também é raiz. Por quê, professor? Porque a definição de raiz da equação vem da definição de quê? É o valor encontrado que, ao ser substituído novamente na equação, ele torna toda a minha equação igual a zero. Porque você não tem aqui, ó, ou melhor, nesse caso você torna todo esse lado, a raiz da equação nesse caso, é o valor de que, ao ser substituído aqui, ó, você torna todo esse valor igual a 5, certo? E aí você tem a seguinte representação. 2 vezes o valor de x, que a gente encontrou, que é 1, mais 3 igual a 5, certo? Logo eu tenho 2 mais 3 igual a 5. 2 mais 3, 5 igual a 5, beleza. Então ele também pode ser chamado de conjunto verdade, porque ele torna um lado igual ao outro, torna isso uma verdade. Então a gente tem vários nomes para dar aí, ó, a nossa solução, o nosso conjunto verdade, a nossa raiz da equação. Certo, pessoal? Tenham isso em vista. Dentro dessas definições, iremos agora abordar a definição de... Deixa eu apagar aqui, tá? Só para pegar o espaço. A definição de equações equivalentes. Tem aqui, ó, equações que são equivalentes. E quando é que você tem equações equivalentes? Equações equivalentes é a definição de frações equivalentes. Lembra disso? Então, quando você tinha lá meio, por exemplo, ó, o professor dizia, encontre frações equivalentes a meio. O que era que você fazia? Saía multiplicando embaixo e em cima, né? Se você multiplicava por 5, encontrava 5 décimos. Se multiplicasse por 3, encontrava 15 trintaavos. E assim sucessivamente, encontrava frações que eram equivalentes. Da mesma forma, podemos encontrar equações equivalentes. Então, pego aqui a minha primeira equação, ó, a equação do exemplo anterior, 2x mais 3 igual a 5, e quero encontrar uma equação que seja equivalente a ela. Basta eu ir aqui, ó, e multiplicar toda a minha equação por um valor real. Você que escolhe, tá? Pode ser uma fração, pode ser
um número inteiro, pode ser um número natural, vocês que escolhem, pode ser um número racional ou irracional, vocês que escolhem, tá? Geralmente vamos escolher o número mais fácil, 2. Vamos multiplicar por 2 e aí eu encontro 4x mais 6 igual a 10. Observe que quando eu multiplico todos os elementos da minha equação, tá? Para obter a minha equação dita equação equivalente. Mas uma equação equivalente ela tem outra característica, ela não é obtida apenas a partir da definição da multiplicação. Ela tem outra característica em relação à minha primeira equação. Ela tem a mesma solução. Ô, beleza? Beleza. Qual foi a solução? 1. Então, se você substituir, ó, você encontra a mesma coisa como verdade, tá? Então, observem aí que quando você tem uma equação, para encontrar uma equação equivalente, basta que você a multiplique por um número real, né? Por um número real, qualquer. Pode ser uma fração, como eu já falei, pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, ou pode ser qualquer número irracional, uma dízima periódica ou não periódica, tá? Então você vai obter aí uma equação que ela é equivalente à primeira. E se ela é equivalente, por definição, ela tem que ter a mesma solução, a mesma raiz, certo? Então aí a gente obtém, ó, verificamos que isso é verdade, certo? Dando continuidade aqui ao nosso material, tem então sua teoria, tá? Ele entra no tópico de falar para vocês a equação do primeiro grau. Pularei esse tópico. Por que vou pular? Porque a equação do primeiro grau, vocês já sabem o que é. Vocês já trabalharam com a equação do primeiro grau. Vocês já sabem o que tem que ser feito em uma equação do primeiro grau, certo? E aí, em seguida, ele entra na definição de equações fracionárias. Equações fracionárias também sendo ela do primeiro grau. Vamos lá. Eu acho que dá um tempinho da gente fazer essa agora, tá? E aí amanhã a gente termina o restante. Uma equação fracionária, pessoal, é toda equação que apresenta uma fração na sua constituição, né? E aqui ele me dá esse exemplo aqui, vou responder só para dar base a vocês. E aí a gente vai entrar no mérito da definição de frações algébricas. Frações algébricas a gente tinha que fazer operações ali de MMC, né, para resolvê-la. Então aqui a gente também vai fazer, ó, MMC, porque eu preciso eliminar a minha fração. O MMC entre 2 e 2x é 2x, tá? Quem lembra de como faz aí, ó, por 2 e 2x, dá por 2 que dá 1, só dá x. Dá por x que dá 1 e 1. Então, MMC 2x. Lembram aí? Sim ou não? Divide e multiplica, não é isso? Ó? 2x dividido por 2 dá x. X vezes 1, x. Mais 2x dividido por 1, não aparece mais, existe 1 aqui. 2x dividido por 1 dá 2x. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x dividido por 2x, 1. 2x dividido por 2x, 1. 1 vezes x mais 1, x mais 1. Elimino meu denominador por causa da igualdade, tá? Se eu tenho uma igualdade e os denominadores em ambos os lados são iguais, eu posso eliminá-los. E aí eu fico só com a parte de cima. 4x ao quadrado mais x igual a x mais 1. Logo eu tenho que 4x ao quadrado mais x menos x menos 1 é igual a 0. Esse cara elimina esse, porque são termos semelhantes de mesmo coeficiente e sinais opostos. E aí eu fico com 4x ao quadrado menos 1 igual a 0. Vamos parar por aqui, porque não interessa a gente resolver isso aqui, tá? Mas dá para resolver, professor? Dá, tá? Basta que eu passe esse termo para o outro lado, passo outro termo para o outro lado e depois jogo o quadrado para o outro lado, vai em forma de raiz e a gente consegue resolver, beleza? Mas por enquanto eu só queria trabalhar com essa definição com vocês. Pessoal, na nossa aula, certo? Na nossa sala de aula virtual, no nosso encontro, nós trabalharemos o restante do conteúdo e trabalharemos mais questões, beleza? Fiquem todos com Deus.